Olá, senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de inspeção de equipamento. Estamos aqui na nossa sexta videoaula da matéria de pintura e revestimento anticorrosivo, certo? De maneira que nessa nossa sexta videoaula começaremos a tratar agora sobre tintas de base aquosa, né? Então, sem mais delongas, vamos acompanhar aqui a nossa apresentação nessa sexta videoaula. Muito bem, tintas de base aquosa. A emissão de solventes orgânicos é mínima e acarreta poucos riscos para o aplicador ou usuário. Então, primeira qualidade aí da tinta de base aquosa, ela possui o que? Uma baixa emissão de solventes orgânicos, de maneira que isso, por não ter esse excesso, né, de emissão de solventes, acarreta poucos riscos à saúde, né, tanto de quem pinta, né, do aplicador, do usuário, bem como do aplicador, né? Acarreta poucos riscos para ambos. As tintas de base aquosa acrílicas ainda apresentam boa resistência a raios ultravioletas, né? Possuem secagem rápida e não amarelam, né? E nem saponificam, que é aquele efeito da saponificação. As desvantagens das dispersões de polímeros em água são a baixa taxa de evaporação em temperaturas baixas e umidade relativa elevada e a necessidade de adição de alguns aditivos, que são os surfactantes, em função da alta tensão. Como elas são as tintas de base aquosa, elas necessitam de uma temperatura um pouco mais elevada para que haja o efeito da evaporação dessa água, certo? Como as tintas à base de solventes, o solvente em si, né, ele possui uma volatilidade maior do que a da água, não há necessidade de uma temperatura um pouco elevada ou uma umidade um pouco reduzida para que haja evaporação. O solvente, ele, por ser um elemento bastante volátil, certo? Ele se degrada rapidamente, ele evapora rapidamente, ao contrário da água, o que configura aí, então, uma desvantagem, né? Pela tinta base de água, né, estar aí exposta a baixas temperaturas. Ela é difícil de evaporar nessas condições. Bom, podem ser aplicadas em vários tipos de substratos, incluindo aço galvanizado, o alumínio, o concreto e a madeira. Em geral, apresentam maior permeabilidade que as tintas de base solvente, razão pela qual não são indicadas para trabalho sob condição de imersão permanente, ou seja, elas possuem uma boa permeabilidade, então elas têm a capacidade de penetrar bem, certo? Porém, isso confere também um problema. Se ela permite a penetração de corpos, ela também não pode ser utilizada em superfícies imersas permanentemente, porque o seu vigor estendido ali ao prazo necessário, ela simplesmente, digamos que ela diluiria, né, nessa água. Falaremos agora das tintas ricas em zinco. A principal razão da aplicação de uma tinta rica em zinco é ter uma tinta de fundo com a propriedade de promover, atenção aqui, de promover proteção catódica, contribuindo para a proteção do aço e reduzindo o risco de corrosão sob o revestimento. Bom, então todos nós já sabemos desde as videoaulas anteriores que as tintas ricas em zinco, elas possuem essa propriedade de proteção catódica. E inclusive nós vimos também que as tintas ricas em zinco, elas podem ser utilizadas como primers, né? Tintas de fundo, né? Mesmo sinônimo de primers na pintura industrial. Então, como elas são ricas em zinco, essas tintas que não necessariamente são aplicáveis somente a superfícies, elas também podem ser aplicadas a fundo ou como tintas intermediárias ou ainda como tintas de acabamento. Bom, essas tintas são classificadas em orgânicas e inorgânicas dependendo do veículo. As inorgânicas apresentam melhor condutividade elétrica, razão pela qual exige menor quantidade de zinco metálico em pó. E como elas possuem essa capacidade elétrica, em alguns casos, né, em função disso, há necessidade de uma menor quantidade de zinco aplicada para que haja o equilíbrio eletrolítico, né, por assim dizer. As inorgânicas têm como base silicatos alcalinos de lítio, sódio ou potássio. Nas orgânicas, os silicatos de etila pré-idolizados ou sistemas epóxi constituem o veículo. E a reação química de cura envolve o respectivo veículo
umidade e o dióxido de carbono que é presente na atmosfera. E o zinco, por último. Bom, normalmente as tintas ricas em zinco orgânicas dão melhor produtividade em função de serem o quê? Menos sensíveis às condições atmosféricas. Então, elas conferem uma proteção não só contra a corrosão, mas elas também possuem uma resistência a agentes erosivos, a agentes do meio ambiente, né? Seria a temperatura, a umidade, a ações do vento, qualquer corpos estranhos que esteja no meio externo. Então, as tintas ricas em zinco também possuem essa qualidade. Enquanto as inorgânicas possuem o que? Melhor condutividade e promovem melhor contato entre o aço e o zinco. Elas possuem melhor condutividade por quê? Porque exigem uma menor quantidade de zinco metálico em pó, o que apresenta aí, em consequência disso, uma melhor produtividade elétrica. Vamos ver agora sobre as tintas poliuretanas, né? Vamos falar sobre os poliuretanos. As tintas de poliuretano podem ser duas formas, que curam com a umidade do ar. Somente com a umidade do ar é suficiente para curar essa tinta, e de dois componentes, constituídas por uma resina e uma base hidroxilada, no caso com hidroxilas, né? Que são as tintas de poliéster, poliéter, acrílica ou a própria tinta epóxi. E um agente de cura à base de isocianato alifático aromático. Hidroxilada significa que deriva de uma resina de base com hidroxila. E a hidroxila, senhores, quem já viu em química e viu uma cadeia, né, de uma cadeia com uma variante de hidroxila, sabe muito bem que um anel aromático faz parte, a hidroxila, né, ela faz parte de um anel aromático. Por essa razão, há a necessidade desse agente de cura à base de isocianato alifático ou um isocianato aromático. Apresentam boa aderência e resistência química. E os sistemas poliuretanos curados com isocianatos alifáticos, ao contrário dos epóxis, fornecem ótimos acabamentos com excelente retenção de brilho e cor. Então é aquilo, nós sabemos que muito embora o epóxi ele seja uma excelente tinta, certo, para o meio industrial, ele não possui um bom acabamento, certo? Então daí que se faz o que? Importante, necessário e aplicável o que? As tintas de poliuretano, certo? Com sistema de cura por que além da proteção, ela ainda fornece uma boa retenção de brilho e cor, que permanece por mais tempo ativa na sua camada de tinta. Vamos aqui agora falar sobre as poliésteres e as éster vinílicas. Vamos lá. As tintas de poliéster são normalmente de dois componentes, resina poliéster e MEC peróxido. Tem pot life curto. Só lembrando, o pot life é aquele tempo que nós temos entre o tempo de vida útil da tinta, né, entre a mistura e o momento em que ela começa a curar. Bom, e tem o pot life curto devido à adição desse metil peróxido, que provoca o início da reação de cura do poliéster. Ou seja, eles tornam mais prematura esse tempo de cura, né, mais rápido, que reduz o seu pot life, gerando um calor que catalisa a própria reação. A maior aplicação das tintas de poliéster são as reforçadas com fibra de vidro, que podem ser aplicadas em altas temperaturas, promovendo resistência química e a corrosão e excelentes propriedades mecânicas a substratos de aço ou concreto. Bom, o reforço com fibra de vidro ele confere uma resistência de não só química, como também a altas temperaturas, certo? Elas possuem essa resistência. Fibras de vidro, inclusive no meio industrial, elas são usadas como isolante térmico. Então, por essa razão, ela possui aqui uma resistência química e a corrosão. E no caso, essa corrosão aqui, não só corrosão eletrolítica, mas a corrosão ácida também. Bom, os revestimentos éster vinílicos são conhecidos pela excelente resistência a produtos químicos, superiores aos poliésteres, mesmo em temperaturas altas, no caso a 120 graus Celsius. O mecanismo de cura e limitações são similares a dos poliésteres. Bom, de maneira que esse aqui, o éster vinílico, possui uma resistência maior, né, mesmo em temperaturas altas, no caso acima de 120 graus Celsius.
Uma observação aqui, ambas devem ser aplicadas sobre elevado padrão de preparação de superfície, que é o ASA 2,5 no mínimo, que esse aí é o jateamento da superfície quase branca, né, o metal quase branco. E não devem ser aplicadas sobre tintas velhas e aço galvanizado, certo? Elas não podem ser aplicadas sobre essa camada de tinta, deve ser de preferência no substrato limpo. Falemos agora de aderência. Aderência é a propriedade fundamental para o desempenho de um revestimento. Afinal de contas, se ele não possui uma boa aderência, ele não vai ter o quê? Aquela boa fixação ao substrato e não vai conferir, além de não conferir uma resistência, não vai conferir também uma qualidade na sua imagem, na sua aparência e tudo mais. Bom, temos aqui três tipos de aderência: a aderência química, a aderência polar e a aderência mecânica. A aderência química ocorre de que forma? Uma ligação química entre o substrato metálico e o revestimento aplicado, ou seja, entre a superfície e a tinta vai haver uma reação química que vai fazer aderência polar. Baseia-se na atração entre grupos polares da resina e grupos de carga oposta do metal, ou seja, é como se você fosse pela lei da atração. Você tem aqui um grupo polar positivo, por exemplo, na sua resina, e um grupo de carga oposta, no caso carga negativa no metal, e por essa razão aí a aderência, certo? E por último, a aderência mecânica, que está relacionada com a rugosidade superficial ou perfil de ancoragem. A aderência mecânica, no caso, diz respeito ao quê? Diz respeito a próprio perfil de rugosidade ou de ancoragem do material, de maneira que a tinta, por essas valas, por esses sulcos, por assim dizer, ela penetra, ela se espalha e ali ela resseca, formando ali então o filme de tinta, né? Que é Quais são as possíveis falhas na aderência? Bom, existem duas aqui: falha adesiva e a falha coesiva. A falha adesiva é uma falha na interface metal-revestimento, ou seja, é uma falha que ocorre entre a superfície do metal e o filme da tinta, certo? É naquela interface ali. Gera, na verdade, um espaço entre essas interfaces. Isso é uma falha adesiva, não houve a adesão correta. E falha coesiva, que é uma falha que está relacionada às forças ou ligações internas do revestimento. Então aí já é uma falha não necessariamente da adesão, e sim do corpo do seu revestimento, do corpo do seu filme de tinta, certo? Que está relacionado aí a forças. Temos aqui, ó, um teste de aderência sendo feito, ó, um pequeno teste de aderência por tração, no caso, né? O inspetor ele penetra com aquele equipamento ali e puxa, certo? E por meio da tração você determina se aquela camada de tinta está com uma boa tração ou não, uma boa aderência ou não. Vamos agora aqui falar sobre preparação de superfície. Bom, uma boa aderência é fator fundamental para um bom desempenho do filme da tinta. Fato. O objetivo da preparação de superfície é garantir força máxima de ligação da interface revestimento-substrato, ou seja, tanto para a criação de perfil de ancoragem, quanto para a eliminação de impurezas. Tudo isso é para garantir o quê? Uma força máxima de adesão, certo? De união entre o substrato, né, que é a superfície metálica, e a tinta propriamente dita, né, que vai formar aquele revestimento. Obstruções típicas podem ser camadas de pó, ferrugem, sujeira, óleo, graxa, umidade, cloretos e sulfatos que podem cobrir a superfície ser pintada. Tudo isso maqueia, né? Tudo isso maqueia a sua pintura, de maneira que a presença de qualquer um desses elementos vai comprometer diretamente a sua adesão do seu revestimento ao metal, certo? Então, a preparação da superfície está aí exatamente para que você elimine isso. O efeito da carepa de laminação na performance das tintas é variável. Fortemente aderente para exposições atmosféricas pouco agressivas, e a aplicação de tintas específicas não precisa ser removida. Ou seja, não necessariamente ruim, nem sempre bom. Fortemente aderente às exposições atmosféricas e pouco agressivas. Ou seja, ela adere fortemente, certo, em exposições atmosféricas e pouco agressivas. E a aplicação das tintas específicas não precisa ser removida, certo? Então, não é somente um malefício. Bom, ainda em preparação da superfície,
É amplamente aceito que o padrão de tratamento de superfície é o mais importante fator individual para o sucesso ou falha de um esquema de pintura. Bom, uma boa preparação tem como objetivos promover: primeiro, um substrato limpo, livre de impurezas que provocarão falhas no esquema de pintura. É aquilo que eu falei no slide anterior, livre de qualquer impureza que possa maquiar o seu ensaio. Conferir agora um perfil de rugosidade ou de ancoragem na superfície, certo? Suficiente para a penetração mecânica do seu revestimento. Uma superfície que possa ser facilmente molhada pela tinta selecionada, certo? Ou seja, que não haja muitos empecilhos como respingos de solda e etc. E um substrato sem defeito superficial, que no caso são o quê? Cantos vivos, de modo a obter uma espessura uniforme em toda a área a ser pintada. Por exemplo, respingos de solda. Perceba que o terceiro e o quarto item são muito íntimos um do outro, né? Porque qualquer desses tipos de problemas supracitados, eles influenciam diretamente na molhabilidade da tinta, na facilidade que você tem de aplicar a mesma. Vejamos agora os serviços cabíveis à superfície do aço. Bom, os exemplos de falha de projeto são cantos vivos, frestas e etc. As estruturas devem ser projetadas de modo a evitar ninhos de corrosão, onde ela pode ser iniciada e depois se propagar para áreas geralmente bem protegidas. Uma especificação de pintura sempre começa com requisitos de trabalho a serem executados na superfície do aço antes da limpeza e tratamento de dispersão. Deve ser antes da aplicação. Os serviços a serem executados nesta etapa deverão abranger: primeiro, arredondamento de cantos vivos por esmerilhamento, com um raio mínimo de 2 mm, ou seja, superfície metálica com canto vivo deve ser esmerilhada de maneira que ela não vá mais existir, que confere inclusive uma segurança, e com esse arredondamento de um raio mínimo de 2 mm. Então, esse canto vivo com um arredondamento mínimo de 2 mm confere uma não possibilidade de uma lesão devido a essa ponta. Remoção dos pingos de solda e escória, para que você tenha uma melhor facilidade de aplicação e você não deixe nenhuma impureza ali que vá danificar o aspecto físico do seu elemento. Remoção de defeitos superficiais de laminação, ou seja, devem ser removidos, porque muito embora às vezes esses defeitos sejam irrelevantes, devem ser ainda assim retirados por conta justamente também da sua capacidade, da sua possibilidade física, né, da sua aparência, do seu aspecto, para que seja uma pintura com melhor aparência, com melhor firmamento, certo? Então é importante também a retirada de defeitos superficiais. Reparação de defeitos de soldagem. Isso diz respeito mais ao setor que diz respeito ao cordão de solda. Tem que ser eliminado tudinho para que fique somente o cordão de solda livre de qualquer outra descontinuidade. E a eliminação de frestas, que seriam simplesmente você pegar aquelas frestas cabíveis e eliminá-las de maneira que só fique o substrato que deve realmente ser pintado, certo? Nada extra. Aqui temos a foto, olha só, a importância de um bom planejamento. Percebam que está um equipamento sujo, certo? Não houve a preparação dessa superfície, não houve a limpeza, de maneira que a pintura que seria impossível. Aí temos aqui, ó, uma esmerilhadeira rotativa, certo? Uma lixadeira rotativa, se eu não me engano, e está sendo aí aplicada na limpeza do seu equipamento. Temos aqui uma situação em que respingos de solda, ó, presentes aqui na superfície do material, eles devem ser removidos, certo? Com necessidade de pré-tratamento. Perceba que respingos e resíduos de soldagem com uma necessidade de pré-tratamento. Então você tem que fazer esse pré-tratamento antes de você poder executar sua pintura. Ó, contaminação e respingos de solda. Olha a quantidade de respingos de solda que nós temos aqui, visivelmente claro, né? Certo? E a contaminação que você percebe nesses cantos mais escurecidos aqui, certo? Que dizem respeito ao material não previsto na sua permanência ali. E temos aqui, ó, a seção transversal de um canto vivo bem arredondado. Inicialmente era um canto vivo pontiagudo, que pela esmerilhadeira ele foi arredondado
de maneira que não há mais pontas e não confere também um alto risco de você se lesionar. Bom, senhores, no mais ficamos por aqui, de maneira que na nossa próxima videoaula entraremos no quesito de limpeza, né, da nossa superfície, que também faz parte de uma certa forma da preparação da mesma. No mais, fiquem todos com Deus, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.